Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui reunidos, né? Para a nossa terceira aula do curso de preparação do batismo nas águas do Ministério Internacional Sem Fronteiras. Espero que você esteja passando bem, esteja cada vez mais motivado e empolgado para a cerimônia mais importante, para o passo, para a decisão mais importante da sua vida, que é descer as águas do batismo. Mas antes de nós iniciarmos a nossa terceira aula, que tem como tema arrolamento como membro da igreja, eu quero orar com você. Vamos pedir ao Senhor clareza, ao Espírito Santo que nos revele a palavra. Feche os teus olhos aonde você está, pegue a sua Bíblia, se você está fazendo sua anotação, né, traga o seu caderno e vamos falar com Deus. Amado Espírito de Deus, amado Senhor, mostra-nos a seriedade de fazermos parte do reino de Deus. Mostra-nos a alegria que os céus expressam quando uma pessoa, um pecador se arrepende. Revela-nos a importância do arrolamento, de nós nos membrarmos no corpo, de fazermos parte desta igreja, Senhor. Fala conosco, fala ao nosso coração. Sobretudo, concede o valor que devemos ter, né, com a igreja local, de todo o coração. Eu te peço, Espírito Santo, toma a frente desta aula, ensina-nos, sobretudo capacita-nos a obedecer a tudo que nos for ensinado. Nós oramos no nome de Jesus, amém e amém. Você sabe que existe um momento que todo crente verdadeiro em Cristo, né, ele precisa considerar ser acrescentado no corpo, ser arrolado na igreja local, né? Você sabe que esse valor ao longo dos anos, especialmente nesse tempo que vivemos, parece que tem se esvaziado. Satanás tem feito uma campanha muito bem feita, né? Para tirar os membros das suas igrejas locais, né? Para perderem esse valor, o valor da comunhão, o valor de estarem arrolados como membros da sua igreja local, né? Será que, vamos ver na Bíblia se houve alguma relação de membros na igreja primitiva? Será que para Deus isso é importante? Que haja uma relação de membros, que haja uma numeração, né? Que a gente saiba a quantidade de membros que tem na igreja, né? Será que isso é importante para Deus, né? Você sabe que os evangelhos e o livro de Atos, né, dão a entender que houve sim uma importância da parte de Deus em mencionar os membros, em ter esse arrolamento, né? Os discípulos de Jesus e os crentes primitivos, né, foram contados e foram registrados. Olha que interessante, contados e registrados. Quando eu estava estudando, né, esse tema para ministrar a vocês, né? Me lembrei do livro de Esdras, né? Quando Esdras, ele começa a fazer a contagem e a verificar na genealogia os judeus que estavam indo com Neemias para restaurar os muros de Jerusalém, né? Era muito importante para eles que eles soubessem a linhagem dos sacerdotes, né? E aqueles que não tivessem os seus registros, eles não poderiam ser considerados. Olha como é sério, né? Então eles tinham a contagem. Lembra de José quando ele foi buscar Jacó, né? E os seus irmãos para morarem na terra de Gósen, né? Eram 70 pessoas. Depois você vê, foi contado, houve uma contagem, né? E eu quero mostrar para você biblicamente. Vamos ler lá no livro de Lucas, né? No Evangelho de Lucas. Mateus, Marcos, Lucas, capítulo 9, versículo 1 e 2, diz assim, ó, 9, 1, 2. Tendo Jesus
convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então veja, é registrado no Evangelho que eram 12 os discípulos que seguiam a Jesus. É claro que havia uma importância ao registro e à quantidade. Certamente que havia, 12 discípulos. Jesus tinha 12 discípulos. Mais tarde, se você ver lá em Lucas 10, versículos 1 e 2, diz assim, depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhes fazia a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Olha aí, de novo, no livro de Lucas, no capítulo 10, é registrado um número de 70. Jesus escolheu 70 para irem de 2 em 2. Aí você vai ver lá em 1 Coríntios, abra lá comigo, na igreja de Corinto, 1 Coríntios 15, versículo 6, diz assim, olha: depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Olha, foi feito o registro de mais de 500 irmãos que viram Jesus na sua ascensão. Olha, 500, é falado o número. Se você ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, vamos abrir lá, Atos 1, tenho tanto papel na minha Bíblia aqui, Atos 1, versículo 15, diz assim, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Olha lá, também é registrado que haviam 120 pessoas no cenáculo antes do Pentecostes, se reuniram para orar, Olha, então, por ocasião do Pentecoste, depois, multidões foram levadas a Cristo. A igreja que Jesus que disse que ia edificar, Olha, 120, depois de 120, lá em Atos 2:41, fala o quê? Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E em Atos 4:4, diz assim, muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Olha que tremendo isso. Então, o número dos discípulos foram se multiplicando. E no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, versículo 7, diz: crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. No mínimo 10.000 crentes foram enumerados, arrolados nessas escrituras, Como você pode se tornar membro da igreja, Há dois aspectos na inclusão à igreja no livro de Atos dos Apóstolos. O primeiro aspecto é o aspecto espiritual, Sabe por quê? Porque nós não estamos num clube. Nós não estamos ingressando num clube, nós estamos ingressando na igreja de Cristo. Uau, na igreja poderosa, na igreja gloriosa, A Bíblia diz em Atos 5, versículo 13, mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. Veja, então muita gente não quis se ajuntar, não quis ser arrolado, não quis ser contado como parte da igreja,
mas muitos deles quiseram. Uau! Então, na igreja primitiva, os membros eram acrescentados ao Senhor, né? Essa palavra acrescentado significa colocados juntos, né? Adicionados, né? Então, veja, nós precisamos nos unir ao Espírito do Senhor, né? Para sermos acrescentados à igreja universal e espiritual, à igreja local, né? E isto é de uma importância primária, né? Nós precisamos considerar essa questão, né? E no aspecto prático, né? Também deve ter uma expressão visível da prática da nossa posição na vida da igreja, né? Isso significa pertencer à igreja local, né? Então veja, ele usa a expressão acrescentados ao Senhor, acrescentados a eles quem? A eles que participavam da igreja, acrescentados à igreja, né? Então veja, você pode ser membro de uma igreja local, de uma denominação, mas primeiro nós precisamos ser acrescentados no Senhor, para o Senhor, para que a nossa relação seja conhecida por Cristo. Então, quando você se torna um membro da igreja, não é só para a igreja local, não é só para que você pertença agora a um nome dessa igreja, ou a um apóstolo, a um pastor, que você tenha um dono, que você seja controlado ou manipulado. Não, você se torna membro do Senhor. Primeiro é do Senhor, primeiro é para o Senhor, primeiro você dá evidências e segue ao padrão da igreja do Novo Testamento, né? Veja, no Velho Testamento, nós vemos assim, alguns livros também que falam da importância dos números, né? Olha, nós temos um livro na Bíblia que chama Números. Esse livro de Números é repleto de genealogias. Quando eu fiz o estudo do livro de Mateus, Mateus traz a revelação de Jesus Cristo como rei. Você vai ver que o primeiro capítulo fala da genealogia, porque um rei tinha uma genealogia real, né? Quando você vê no livro de Números, eles foram contados nos capítulos 1 e 2 diante do Senhor. Os levitas, os sacerdotes, aqueles que tinham ofícios sacerdotais, eram contados, né? Você vai ver isso, né? Foram resgatados e contados, né? Eles participavam de um resgate, de um pagamento, né? Olha, isso é tremendo, né? O remanescente da Babilônia, do povo de Israel, né? Eles deveriam ser registrados nos livros de genealogia, né? E no Novo Testamento você vai ver a igreja dos primogênitos, conforme diz Hebreus 12, né? Versículos 22 e 24, tem os seus nomes, o nome de seus membros escritos. Nós precisamos ler isso. Abre lá sua Bíblia comigo, né? O livro de Hebreus, né? Você precisa ver isso. Hebreus 12, dos versículos 22 ao 24, diz assim, ó: mas vocês estão chegando ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e às incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Olha que tremendo isso. Nossos nomes estão escritos no livro da vida no céu, né? Os redimidos de todos os tempos têm o seu livro, o seu nome escrito no livro da vida, né? Deus tem registros. Deus não registra só a sua oração, né? Deus registra o seu nome, Ele guarda, Ele tem o número dos santos em seu rol, né? Se o próprio Deus faz isso, não deveria causar estranheza que nós, os homens, que somos finitos, né? Não fizéssemos o mesmo. Deus sabe quem está no livro da vida e quem não está. Então veja que interessante, a lei requer um registro legal, com respeito à relação entre os membros e os fundos da igreja. Você sabia?
à propriedade, aos impostos, ao patrimônio da igreja. Isso tem que ser registrado de maneira legal. Então, esse registro não pode ser de maneira invisível, né? Nós precisamos de uma contagem. Não é porque nós queremos nos gabar do número e nem impor a você a responsabilidade pelo crescimento da igreja, mas nós precisamos desejar, orar, termos metas de crescimento, né? Para que o reino de Deus seja expandido, né? Mas por que muitas pessoas rejeitam a filiação à igreja local, né? Por que será, né? Porque às vezes elas têm medo de serem magoadas, elas não querem se comprometer, às vezes não querem comprometer o seu dinheiro, às vezes é por legalismo, às vezes elas creem em coisas que são ditas por aí, em doutrinas que não fazem parte da doutrina bíblica, da doutrina dos apóstolos, né? Às vezes porque elas têm receio e não querem se submeter, né? Desejam ser governadas por si mesmas, né? Sem lei alguma, sem obrigação nenhuma, né? Não querem sustentar a igreja financeiramente com seus dízimos e ofertas. Elas preferem viver sem correção, sem disciplina, sem serem notadas, né? Não querem se submeter à visão ou à estrutura local que é dada ao seu pastor, ao seu apóstolo, né? E quais são as vantagens de nós nos filiarmos à igreja, né? Primeira coisa, você tem a segurança, a proteção contra os lobos, né? Você se torna parte da família de Deus, né? É aquilo que eu falei quando nós estamos na comunhão mística da igreja, do corpo, né? Há uma proteção espiritual, mas isso é real também na questão física, né? Outra vantagem é essa comunhão, é se sentir parte, é pertencer a um povo, né? Mais uma vantagem é que você recebe o alimento espiritual da palavra, alguém responde por você diante de Deus com intercessões, com orações, né? Você pode consultar, né? Você pode se aconselhar quando você tem algum problema, né? Outra coisa, você é ministrado quando você faz parte, né, da vida da igreja, você é ministrado, você recebe cura, você recebe saúde no seu corpo, né? Você está na mesa da comunhão que transfere vida, você é amado, você é cuidado, né? E os seus pastores, os presbíteros, seus líderes, seus conservos, né? Eles cuidam, ajudam a cuidar, se interessam pela sua vida. Essas são as vantagens de você estar arrolado, de você confirmar a filiação na igreja local, né? Veja, nós não podemos receber todas as bênçãos e todos os benefícios da igreja do Senhor enquanto a gente não estiver disposto a nos submeter às responsabilidades como membros, né? Então, a filiação pode ser transferida, pode, né? Em caso de alguma mudança de cidade, né? Em caso de alguma questão, pode, né? Mas o ideal é que você permaneça no local onde você nasceu, assim como uma família, né? Nós não trocamos de família porque não gostamos daquela tia chata. A tia chata permanece em todos os aniversários, festas, reuniões e viagens, ela está lá, né? E você exerce este amor, né? Você não pula de família porque não está gostando de alguma forma de tratamento, né? Nós oramos, edificamos a nossa casa e assim fazemos também com a igreja, né? Nós confirmamos essa filiação, né? A maioria das igrejas históricas, né, tem uma forma de confirmar isso, né? Através da qual uma pessoa é admitida plenamente nos privilégios da igreja, né? Isso varia de igreja para igreja, mas nós devemos reconhecer que certas cerimônias para confirmação, né, não são citadas exatamente na Bíblia, mas você vê Paulo, por exemplo, orando, ungindo, liberando palavras proféticas, né, a Barnabé, a Paulo, aos missionários, né? Então a igreja tinha uma maneira de confirmar, a igreja de Atos dos Apóstolos confirmava isso através das reuniões e onde eles impunham as mãos, através da ceia do Senhor, né?
o dicionário Webster, ele define a palavra confirmar como firmar, fazer mais firme, fortalecer, estabelecer, encorajar, né? Certificar, dar nova afirmação da verdade, verificar, né? Eventualmente nós aqui também fazemos as reuniões de consagração, quando nós separamos pessoas ao presbitério, ao diaconato, né, ao serviço, e isso é muito pontual. Algumas igrejas fazem de uma maneira, outras fazem de outra, mas a maioria faz isso. Nós já fizemos alguns atos proféticos, né? Alguns envios na vida da igreja, envios de missionários, envios de pastores, né? Às vezes nós enviamos líderes, ungimos, né, e enviamos líderes de PG para estarem iniciando um pequeno grupo num bairro da cidade, né, numa casa, né? Quais são os exemplos nas escrituras de cerimônias de confirmação, né? As alianças, né? Quando são feitas alianças, alianças de sangue, né? Você vê quando há alianças para serviço, alianças para casamento, alianças para família, promessas que são feitas verbalmente, né? Cartas, né? Você vê as cartas lá no livro de Esther, né? As cartas, primeiro as cartas que foram enviadas para falar dos judeus, né? E do dia da guerra dos judeus, depois cartas de absolvição, né? Você vê palavras sendo liberadas, né? Às vezes até em festas de aniversário especiais, né? Cerimônias de bênçãos, passagem da fase infantil para a fase adulta, né? E você vê algumas coisas, né? Sinais, os sinais, por exemplo, né? A Bíblia diz em Marcos 16, os sinais seguirão aos que creem, né? Então, sinais também são uma confirmação de unção, né? Temos exemplos de pessoas que foram confirmadas, sim, né? Os reis eram confirmados, né? Normalmente eram confirmados por profetas, né? O profeta Samuel vai e derrama óleo na cabeça de Davi, confirmando que ele se tornaria um rei, né? Você vê, então, como eu disse, Paulo e Barnabé na igreja primitiva, lá em Atos dos Apóstolos, Judas e Silas, né? Foram enviados como profetas, reconhecidos, né? Olha, então havia muita confirmação, né? O crente deve ser confirmado até o fim. Crentes fracos, às vezes, precisam ser confirmados, receberem uma unção nova, um fortalecimento. Aqui na igreja nós temos o nosso encontro de Siloé. Esse encontro Siloé que é feito no início do ano, é um reencontro, na verdade, né? Nós fazemos a confirmação da unção, né? Confirmação do casamento. Por exemplo, como fazemos a unção de alianças, né? Quando os casais fazem aniversário ou desejam, né, uma confirmação dos seus votos, fazer uma confirmação de votos, tudo isso é feito na vida da igreja, né? E como você pode confirmar-se a filiação da igreja local, né? Aqui nós fazemos essa confirmação também pelo batismo nas águas, né? Depois você participa, já participou, né, do café dos membros, você é recebido como um membro num culto ao domingo que você é chamado, posteriormente ao café, você recebe um certificado, né, de que você está então se membrando, né, ao corpo, você está então sendo arrolado, né? Então os irmãos estendem a destra da comunhão, te abraçam, a igreja se levanta, estende as mãos, abençoa, os reconhece agora como filhos, né, como parte daquela igreja. Isso é tremendo, né? E muitas vezes o apóstolo, seus pastores, seus líderes também fazem um compromisso verbal, uma afirmação pública com você, né? E isso é muito bom. E isso fala da saúde da vida da igreja, né? Porque o juramento serve de garantia, né? Um dia você fez um juramento de que você estaria participando da igreja, né? Nós fazemos os juramentos no final da nossa escola de formação, né? Que é a escola de formação que te habilita, né, a fazer parte, a ser um líder, né?
Isso é muito interessante, é participar de um ministério, né? Então veja, e é muito importante que você não fuja do compromisso, né? Porque comprometer significa garantir, confiar, né? Ter um encargo, ser responsável pela igreja, né? E isso é muito valioso, essa confirmação é experimentada várias vezes na vida do crente, né? Então, por exemplo, a primeira confirmação que você vai fazer agora, né, depois de ter sido confirmado no café dos membros e ter sido apresentado na igreja, você vai fazer a sua principal confirmação, a sua profissão de fé nas águas do batismo. Isso é tremendo, né? E aí, assim que você batiza, você é confirmado, né, no ato do arrolamento. Isso também é precioso. E então você vai ser confirmado pela imposição de mãos, quando você se dispõe a servir, a se tornar um servo, um ministro, quem sabe um pastor, né? E então, quando você participa da escola de formação, do curso de teologia, e assim o Senhor vai confirmando a sua vida, e essas confirmações habilitam você, né? Porque você recebe uma unção que te capacita a exercer aquele chamado, né? Uma unção que derrama dons para que você então execute o seu chamado de maneira mais eficaz, né? Isso é sobrenatural. Essa é a minha palavra de motivação para você hoje. A Bíblia, né? Jesus, quando esteve aqui, ele disse: o zelo pela tua casa me consome, né? Essa foi uma expressão usada, inclusive, por Davi no Salmo 69. Ele teve, né, essa revelação, né, de que Cristo seria consumido, né, por um zelo para edificar a casa de Deus. E essa casa somos nós, né? E você está ouvindo essa palavra, porque certamente Ele já tem derramado o zelo, né? O zelo que o Senhor tem pela casa de Deus. A casa de Deus é o edifício, né, em construção, é a noiva, é a esposa, futuramente a esposa de Jesus, né? É o corpo de Cristo. É a expressão de Cristo nessa terra. Hoje Jesus Cristo não está mais em carne, mas Ele é expressado pela igreja, né? Que caminha pela revelação do Espírito Santo, que caminha cheia do Espírito Santo, na dependência do Espírito Santo, assim como Jesus dependeu do Espírito Santo, pelo dedo de Deus Ele fazia milagres. Hoje nós fazemos milagres quando somos cheios do Espírito de Deus. Esse é um convite do Senhor a você, né? Que você se firme, se fortifique, se aperfeiçoe, se fundamente, né, nesse Deus de toda graça. Foi essa palavra que Paulo deu ao seu discípulo Timóteo, né? Que você esteja aperfeiçoado e cresça nessa graça, nesse conhecimento de Deus, né? Com esse zelo, com esse cuidado, não só pelo corpo invisível, né, por essa comunhão invisível e mística da igreja, mas também pelo corpo visível, né, que somos nós. Eu estou muito feliz com a sua vida, muito feliz com a sua decisão. É muito importante que você termine essa aula e venha participar conosco na próxima aula. A quarta aula é uma aula presencial, né? Nós vamos fazer um resumo e também falarmos de um assunto muito fundamental, que é a mordomia cristã. Você vai precisar fazer esta aula para preencher um questionário, né? E então ser apto a receber o seu certificado de conclusão do curso de preparação para o batismo nas águas desse ministério, do Ministério Internacional Sem Fronteiras. É muito importante que você esteja, né? Que você se programe, priorize estar, né? E então participamos juntos da festa do seu batismo nas águas. E eu quero profetizar que no momento desse batismo, né, como foi com Jesus, será como você, né? Os céus vão se abrir, né? Você vai ouvir do céu a voz do Senhor, do nosso Pai Celestial, dizendo: este é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, né?
assim como a pomba desceu sobre Jesus, simbolizando, né, o Espírito Santo, que ela venha sobre você. Se você ainda não ora em línguas, não é revestido de poder, que você seja nesse dia. Eu abro esta revelação, eu profetizo sobre a sua vida, né? Que vai ser um dia memorável e que vamos nos alegrar juntos, vivendo essa vida gloriosa, a vida da igreja. Eu quero encerrar esta aula, a terceira aula, orando por você, amém? E quero vê-lo pessoalmente, ok? Vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Amado Senhor, queremos te dar graças pela importância de sermos contados, de sermos acrescentados à vida da igreja. Certamente nós não somos um número, mas o Senhor se importou em numerar as tribos de Israel, a numerar a ponto de ter na sua palavra um livro que fala dos números. Obrigado, Senhor, porque hoje nós podemos fazer parte da genealogia de Cristo. Mulheres gentias fizeram parte da genealogia de Cristo, profetizando a mulher gentia, a igreja que receberia todas as nações da terra. Obrigado, Senhor, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida, porque estamos arrolados no céu, Senhor. Obrigado, porque há um nome, nós temos um nome, o Senhor se importa com cada um de nós. Te damos graças por esta revelação, por esta clareza, e te pedimos, capacita-nos a nos comprometer de maneira a agradar ao Senhor com a igreja local. De todo o nosso coração nós oramos e eu abençoo esta pessoa que me ouve, a sua família, a sua casa, seus amigos aqui na igreja, seus conservos, seu PG, e profetizo crescimento glorioso, um crescimento para testemunho do teu nome, Senhor. Nós oramos no nome poderoso de Jesus, amém e amém. Não se esqueça, nos vemos presencialmente para a quarta aula. Só depois de assistir a quarta aula e preencher o questionário, você então estará apto, né? Ou melhor, receberá o seu certificado de conclusão. E então nos encontramos naquela noite memorável, ok? Deus te abençoe e até já!